tem se discutido muito os efeitos do calor. Bom, meu nome é André Casanova Silveira, eu sou docente do Departamento de Esporte aqui da Escola de Educação Física e Esporte da USP. A área que eu desenvolvo aqui dentro da escola é a área de esporte, condições ambientais extremas e clima, e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre os efeitos do calor, principalmente focado na Copa do Mundo FIFA 2026. Um estudo interessante que foi publicado em 2025, ele mostrou que das 16 cidades sedes da Copa do Mundo, 14 podiam ter risco de calor extremo durante o horário das partidas. E por que o calor ele é uma preocupação tão grande? Os seres humanos, eles são capazes de manter uma temperatura corporal relativamente estável. Então ali na faixa de 36,6 graus Celsius, 37 graus Celsius. E quando a gente está fazendo um exercício, essa temperatura ela tende a aumentar. O aumento dessa temperatura, quando chega ali por volta de 38,5 graus Celsius ou até 40 graus Celsius, dependendo do quanto aclimatado a gente está a esse calor, ele pode gerar algumas complicações. Durante a prática de exercício, principalmente em atletas de alto rendimento, como os jogadores de futebol na Copa do Mundo, eles fazem deslocamentos em alta intensidade. Essa alta intensidade ela vai gerar muito calor por meio das contrações musculares. Então, quando a gente faz uma contração muscular, a gente está gerando calor por meio de uma ação mecânica. E se esse calor acumulado ele não consegue ser dissipado, se não há técnicas efetivas de resfriamento, nós acabamos tendo os problemas relacionados ao calor. Então, as doenças relacionadas ao calor que podem causar câimbras, síncope, enjoo, náuseas. Então, diversos fatores que podem prejudicar a performance esportiva durante a partida. Então, uma das medidas que têm sido implementadas para tentar mitigar esses efeitos do calor aumentado, então tentar fazer com que haja uma melhor perda desse calor que vai sendo acumulado durante o exercício, são as pausas de hidratação. Então, a FIFA, recentemente, na Copa do Mundo, ela tem separado o primeiro tempo em dois tempos, então acabam tendo pausas no meio do primeiro tempo e no meio do segundo tempo, a fim de tentar resfriar os jogadores. Essas pausas, elas são estratégicas para tentar diminuir essas doenças relacionadas ao calor, principalmente em relação a uma possível insolação desses jogadores. No entanto, as pesquisas sobre isso elas ainda são um pouco escassas. Uma das pesquisas que tem sobre isso, que foi realizada em laboratório, tentando mimetizar o que aconteceria dentro do campo, esses deslocamentos em alta intensidade, a perda hídrica e tudo mais, mostrou que haveria poucos benefícios dessa pausa de 3 minutos. O melhor seria estender um pouco mais essas pausas e, além disso, a pausa entre o primeiro e o segundo tempo também seria aumentada. Então, quando combinada, pausas aumentadas no meio do jogo e a pausa aumentada nesses períodos de hidratação, seria o fundamental para ter uma diminuição da temperatura corporal. Os grandes pesquisadores nessa área de exercício no calor, exercício em condições ambientais extremas, eles fizeram uma carta aberta para a FIFA, recomendando que essas pausas fossem um pouco estendidas. Então, o que eles sugeriram é que essas pausas, ao invés de 3 minutos, fossem de 6 minutos e que durante o meio tempo, em vez de intervalo de 15 minutos, se estendesse a 20 minutos. Então houve essa carta, houve esse movimento dos pesquisadores, porém a FIFA acabou não acatando essas medidas que eles recomendaram. As tomadas de decisão realizadas pela maioria das federações internacionais e até mesmo confederações brasileiras, ela é baseada no WBGT. Esse WBGT ele é um índice de estresse térmico que ele vai basicamente mostrar o acúmulo desse calor no nosso organismo. E esse índice ele é dado por três fatores: a temperatura medida de uma forma úmida, a temperatura do ar e a temperatura de radiação. Combinação desses três fatores que vão influenciar na temperatura, no estresse térmico que a gente vai estar sentindo, elas são combinadas numa equação e a gente tem esse índice que é por ele que são tomadas as decisões, por exemplo, adiamento de jogo, cancelamento da partida, ou até mesmo a recomendação de algumas pausas ou aumento dos pontos de hidratação, se a gente vai falando de uma maratona, por exemplo. Um exemplo prático para a gente imaginar esse WBGT seria, por exemplo, agora, a gente está aqui num ambiente de sombra, então se eu estivesse medindo a temperatura ambiente com um termômetro comum, provavelmente essa temperatura ela seria muito próxima da que eu mediria fora da sombra. No entanto, eu estou diminuindo aqui na sombra o efeito da radiação, ou seja, o efeito dessa radiação solar está diminuído, e isso é uma coisa que o WBGT vai mostrar para a gente. Então ele vai mostrar uma forma do estresse como um todo. Então é pegando tudo que pode influenciar naquela temperatura e traduzindo naquele índice. Bom, e o que fazer durante o exercício nesse ambiente quente? Como a gente consegue sofrear esse aumento da nossa temperatura corporal central? Então existem as medidas agudas, por exemplo, o uso de água gelada, o uso de colete de gelo, o uso de gelo. Essas medidas elas são muito importantes
por exemplo, o que a FIFA faz com as pausas obrigatórias durante a Copa do Mundo, e nós temos as medidas que são de médio e longo prazo, por exemplo, os períodos de aclimatação. Então, se eu vou me expor numa competição em um ambiente quente, para eu tentar manter a minha performance, seria bom que eu tivesse adaptado a esse ambiente quente. Então, eu tenho adaptações fisiológicas que me ajudam a manter a temperatura corporal central e manter a minha performance esportiva. E uma das medidas que a FIFA tem implementado durante essa Copa do Mundo são os bancos de reserva climatizados, ou seja, há um resfriamento naquele banco de reservas, então os jogadores já entram com uma temperatura corporal central um pouco mais baixa, o que retarda esse aumento da temperatura mesmo durante esses esportes vigorosos. E além disso, nos estádios, a maioria dos estádios onde possam ter alguns efeitos por causa do calor extremo, há uma aclimatação desses estádios. Então esses estádios eles são aclimatados. Então chegaram a ter partidas de futebol agora durante a Copa do Mundo, onde o WBGT ele estava como nível extremo, no entanto, dentro do estádio, com a climatização, estaria uma temperatura adequada para aqueles atletas.